a China, né, ela teve esse problema de fome, final da década de 60, uma situação super deteriorada politicamente, socialmente. Por que a China virou o que virou hoje? Em 95, a China, ela submeteu 12 mil artigos científicos. Em 2010, a China estava com um total de mais de 135 mil artigos científicos. Então, em 15 anos, sair de 12 mil para 135 mil. É que a China, ela praticava ciência, né, com um método científico, digamos, muito particular, muito China, o método da China, que consistia basicamente em pesquisas isoladas, de fatos isolados e de circunstâncias muito técnicas. Então, não se gerava conhecimento. Geravam-se soluções, geravam-se produtos, mas não tinha condição nem de fazer patente. As patentes também que eram geradas não eram patentes que poderiam ser vendidas depois como royalty e tudo mais. Porque a forma como a China praticava ciência, que agora já mudou, ela já incorporou isso, é diferente da forma como que os países ocidentais, de cultura ocidental, e por cultura ocidental a gente vai entender capitalismo, religião cristã protestante, especialmente. Ela desenvolveu o método científico com uma das coisas, Rosi, que está sendo super desprezada, que é a teorização. O processo científico ocidental, ele se sobrepõe às técnicas orientais. Claro que a gente tem que pensar nas culturas orientais também, porque elas se isolam, né, japoneses, chineses, eles têm, né, uma veia de construção cultural de isolacionismo, de que são o centro do mundo, enquanto que os países europeus desenvolveram um processo de políticas científicas, o método científico, considerando a importância da teoria. E hoje a gente vive um momento em que, inclusive, as ciências humanas estão sendo desprezadas no mundo inteiro porque elas estão revendo as teorias, que é a revisão teórica. Porque a gente precisa de teoria, não é para poder ficar emasculando a cabeça dos outros, não é para ficar só fazendo discursos. Até que uma teoria se construa, ela vai passar por isso. Então, se você não conhece o processo de construção de conhecimento científico, a gente vai continuar patinando nisso que a gente ouve falar no mundo inteiro, que o que é teórico não é bom, porque não é prático. Quando que é justamente pela teorização do conhecimento que a gente tem acúmulo de conhecimento e a gente consegue trocar. E é por isso que a ciência ocidental deu certo. Nós conseguimos construir um mercado de ideias graças às teorias. Se a gente pensar na relatividade do Einstein, gente, aquilo só foi para frente porque foi teorizado. A lei da gravidade, gente, o que o Galileu sofreu dentro da Inquisição, né, por ação da Inquisição, teve que negar o que ele falava do heliocentrismo. E a gente só consegue ter isso hoje porque o cara teorizou. Conhecimento não é informação pura. E a China só conseguiu chegar ao que ela é a partir do momento em que ela abre a economia, permite que várias fábricas estrangeiras, empresas, vão para o território dela, e nesse meio tempo ela vai aprender como produzir para pouco a pouco passar isso para as universidades e começar a construir conhecimento. É isso que aconteceu na Coreia do Sul. Aí você pode virar e me falar, mas eles priorizaram engenharia, eles priorizaram outras coisas? Sim, houve prioridade para ciências exatas. Só que mesmo dentro das ciências exatas, elas não são tão exatas assim, e elas têm teoria. Gente, é só estudar filosofia. O berço da matemática também é a filosofia. Como que a gente não vai teorizar? O crescimento econômico, portanto, que esses países tiveram, são evidência de que a economia ela só tem desenvolvimento e também só acontece crescimento econômico na medida que os indicadores de produção científica também aumentam. Quais são as 3 maiores economias do mundo? Estados Unidos, China e Japão. Quais são os indicadores de produção científica deles? Qual é o papel da Alemanha hoje na União Europeia? É o país mais industrializado e rico da União Europeia. Não é pouca coisa. Tem o quarto ou quinto melhor IDH do mundo. Qual que é a posição dela quanto a indicadores de produção científica?